Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Nós vamos iniciar agora uma sessão de perguntas e respostas com relação à última live que fizemos sobre os 1000 anos. A primeira pergunta que temos aqui é de Gisele, aqui de Jacksonville, e a pergunta é: durante o milênio, as pessoas vão continuar nascendo e morrendo, tendo oportunidade de se arrepender ainda? As que morrerem, tendo recebido Jesus como Salvador, vão ressuscitar junto com os ímpios, com os perdidos no final dos 1000 anos? A resposta é: durante o milênio, aqui no planeta Terra, só ficarão Satanás e os seus anjos. Satanás e os seus demônios ficarão presos nesta terra, que se chama de abismo. Aqui em Apocalipse capítulo 20 e o verso 1, menciona que Satanás ficará preso no abismo. Capítulo 20, verso 1 e 2 de Apocalipse. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, lançou-o no abismo. Como nós já dissemos, em Gênesis capítulo 1 e o verso 2, menciona que a palavra abismo na Bíblia se refere à terra, sem forma e vazia, no seu estado caótico, em trevas. Gênesis 1, 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, queridos, durante os 1000 anos, os filhos de Deus, os salvos, estarão no céu, reinando com Jesus Cristo estes 1000 anos. Porque a Bíblia menciona aqui em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 e o verso 4. Diz o finalzinho do verso 4. E viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Finalzinho do verso 4. E o verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Os salvos serão arrebatados no começo dos 1000 anos, que ocorre na segunda vinda de Jesus. Os 1000 anos se iniciam com a segunda vinda de Jesus, quando Jesus ressuscita os salvos que morreram. Justos mortos que estiverem dormindo no pó da terra são ressuscitados na primeira ressurreição. Por isso diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por isso diz lá em Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurado e santo aquele que participa da primeira ressurreição, porque reinarão com Cristo os 1000 anos. Aonde? No céu. Eles são arrebatados para o céu. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, explica melhor ainda. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A primeira ressurreição é dos salvos, no começo dos 1000 anos, na segunda vinda de Jesus. Os justos ressuscitam glorificados para serem arrebatados para o céu. E os que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. E juntos eles serão arrebatados para o céu. Os justos mortos, ressuscitados, glorificados, mais os justos vivos, que serão também glorificados, e eles serão arrebatados juntos. Aqui diz 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os ressuscitados. Aqui diz, seremos juntamente arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Onde vamos encontrar Jesus? Nos ares. Jesus não pisa na terra. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, uma outra parte desta pergunta é que se durante os 1000 anos existiria possibilidade de arrependimento. Não, queridos. Durante os 1000 anos, os ímpios estão mortos e os salvos estão no céu. E Satanás está aqui nesta terra, em estado de trevas.
Não existe arrependimento durante os 1000 anos. Veja só como ficará a terra durante os 1000 anos. A Bíblia diz em Jeremias, abra sua Bíblia, em Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4, nós vamos ver a partir do verso 23. Esta descrição de Jeremias 4, versos 23 até o verso 27, esta descrição é uma profecia que vai se cumprir durante os 1000 anos, quando o povo de Deus estará no céu, e Satanás estará preso aqui nesta terra, e os ímpios estarão mortos. Vamos ler então. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Portanto, a terra ficará neste estado caótico, em trevas durante os 1000 anos. Os ímpios, mortos. Eles só ressuscitarão no final dos 1000 anos, para serem lançados no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e os seus anjos. A segunda pergunta que temos aqui é esta. Os 1000 anos é o 7º milênio de Apocalipse 20? Se sim, como comprovar na Bíblia? Queridos, os 1000 anos mencionados em Apocalipse 20 é o 7º milênio. Como comprovar na Bíblia? Se nós estudarmos a cronologia bíblica, começando lá em Gênesis, a cronologia que vai desde Adão até Abraão, e depois de Abraão até Cristo, nós vamos descobrir de uma forma clara e exata que de Adão, quando ele pecou, até Cristo foram 4000 anos. 4000 anos. E nós sabemos que de Cristo para cá são 2020 anos. Portanto, queridos, o nosso mundo já tem cerca de 6000 anos de pecado. 6000 anos de pecado. Já se passaram. Nós estamos justo no começo do 7º milênio. No começo deste 7º milênio, Jesus Cristo deve voltar, porque nós vamos passar este milênio no céu com Jesus Cristo. Portanto, queridos, nós estamos já com 6000 anos de pecado. Estes números são arredondados, números redondos. Em torno de 6000 anos se passaram. Estamos justo no início do 7º milênio. Jesus Cristo vai voltar e arrebatar a sua igreja, e vamos passar no céu este 7º milênio. Aleluia! A terceira pergunta que temos aqui é: agora e durante o milênio, Satanás tem poder para sair da atmosfera terrestre? Não, queridos. Satanás ele saía da atmosfera terrestre antes de Jesus morrer na cruz. Conforme é revelado no livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, menciona que Satanás comparecia nos concílios do céu. Quando Deus convocava os concílios celestiais, abra sua Bíblia em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1 menciona que, representando o planeta Terra, ia Satanás. Isso aconteceu durante os 4000 anos, desde que Adão pecou, transferindo o poder desta terra para Satanás, que se tornou o representante da família humana. Isso durou até Cristo Jesus morrer na cruz. Mas quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu como teu e meu representante. Hoje, louvado seja Deus, é Jesus quem responde por nós, não mais Satanás. Jó capítulo 1, nós vemos aqui no verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: venho de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Percebam que este diálogo entre Deus e Satanás foi lá no céu, no concílio celestial. Por que é que Satanás ia nos concílios do céu? Porque ele representava o planeta Terra. Até quando durou isso? Até a morte de Jesus. Quando Jesus Cristo morreu, caiu a máscara de Satanás, porque todos viram
que Satanás era um assassino, era um bandido, e que todas as acusações que ele fazia contra Deus eram acusações do próprio caráter de Satanás. Satanás estava tentando julgar sobre Deus todos os maus traços de caráter dele próprio. Autoprojeção, certo? Portanto, queridos, depois que Jesus morreu na cruz, Satanás ficou restrito ao planeta Terra, nunca mais saiu daqui, e durante o milênio não vai sair daqui também, e no final do milênio, o milênio de Apocalipse 20, ele será lançado no lago de fogo e enxofre e será queimado e se tornará cinzas. A quarta pergunta que temos aqui, pastor, gostaria de saber se Satanás, que vai ser destruído, e sabe que ele vai ser destruído, então por que ele faz a última guerra contra Deus, reunindo os ímpios, invadindo a Nova Jerusalém? Daí, quando Jesus Cristo voltar, destruirá Satanás e os ímpios? Por que estes anjos maus e os ímpios vão pelejar contra a cidade santa? A continuação desta pergunta é: os anjos maus e os ímpios vão pelejar contra a cidade santa? Esta guerra vai acontecer em um dia ou vários dias? Nós não sabemos quantos dias vão durar esta guerra de Satanás cercando a cidade santa, conforme diz lá em Apocalipse capítulo 20. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Aqui não menciona quantos dias. Mas, queridos, haverá um tempo suficiente para que as nações ímpias, que serão ressuscitadas no final dos 1000 anos, haverá um tempo suficiente para que elas se organizem e marchem contra a cidade santa. Aqui diz no capítulo 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Todos os que não ressuscitaram na primeira ressurreição, ressuscitarão na segunda ressurreição. A diferença é que a primeira ressurreição é dos salvos, que viverão e reinarão com Cristo os 1000 anos no céu. E a segunda ressurreição é dos restantes dos mortos, que não ressuscitaram na primeira, vão ressuscitar na segunda. Estes vão ser reunidos por Satanás. São como a areia do mar. O capítulo 20 e o verso 7 e 8 diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, porque agora ele tem milhões e milhões e bilhões de pessoas, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. As nações serão formadas novamente. Por isso elas necessitam algum tempo. Depois da ressurreição dos ímpios, no final dos 1000 anos, eles precisam de algum tempo para se reorganizarem como nações. Gog e Magog, ou seja, os inimigos do povo de Deus, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntarem em batalha, e subiram sobre a largura da terra, verso 9, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Aqui não fala quantos dias vai durar, mas fala que eles vão se reunir e vão cercar a cidade. E o finalzinho do verso 9, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Atormentados para todo sempre é uma expressão bíblica, mas, queridos, o fogo eterno não é que o fogo vai existir eternamente, mas os efeitos do fogo eterno são eternos. Os efeitos são eternos. Aqueles que são queimados pelo fogo eterno não mais ressuscitam, eles se tornam cinzas. Exatamente como está em Malaquias, capítulo 4, verso 3, onde menciona que os ímpios vão se tornar cinzas debaixo das plantas dos nossos pés. Malaquias, capítulo 4. Aqui nós lemos Malaquias, capítulo 4, e o verso 2 e 3. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Percebam que Satanás, a raiz do pecado, e todos os ímpios, os ramos do pecado, eles se tornarão cinzas. Capítulo 4 de Malaquias, verso 1, diz que eles queimam como a palha. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará,
diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Ímpios todos, e Satanás e todos os seus demônios serão queimados e se tornarão cinzas. E queridos, já que nós estamos respondendo esta pergunta, vamos também responder sobre a questão do fogo eterno. Abra sua Bíblia em Judas. Aqui em Judas nós temos a explicação bíblica sobre o fogo eterno. Há pessoas que entendem que fogo eterno é que sempre existirá para todo sempre um lago de fogo e as pessoas vivas sendo queimadas ali. Não, queridos. Não existe perpetuação do mal. O mal não é eterno. O mal acaba, vira cinzas. Não existe perpetuação do mal. A recompensa dos ímpios não é vida eterna, é morte eterna. A recompensa dos ímpios não é vida eterna no fogo, mas é morte eterna. Eles queimam no fogo e eles se tornam cinzas. Os efeitos do fogo eterno são eternos. Os efeitos. Mas, pastor, qual é a prova bíblica disso? Aqui nós vemos em Judas. O livro de Judas, aqui pertinho de Apocalipse, nos dá o exemplo do fogo eterno. Nós temos que entender a Bíblia pela Bíblia. E a Bíblia explica o que significa fogo eterno. Lemos aqui em Judas, que tem só um capítulo, podemos ler então o verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aqui diz claramente que Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo do fogo eterno. Por que Sodoma e Gomorra são o exemplo do fogo eterno? Para entendermos que o fogo eterno não fica queimando eternamente, mas os efeitos do fogo eterno, os efeitos são eternos. Por quê? Sodoma e Gomorra hoje é o Mar Morto. O Mar Morto, ali, é a antiga área, a região onde estavam Sodoma e Gomorra. Não nasce nada, nem existe peixe nas águas do Mar Morto. Queridos, não está queimando até hoje. Mas os efeitos do fogo eterno são eternos. Isto significa fogo eterno. Completando, a Bíblia diz que os ímpios e Satanás serão queimados e virarão cinzas. E Deus recria a terra, chamando-a de nova terra e novo céu, onde não haverá lembrança das coisas passadas. Se não haverá lembrança das coisas passadas, Deus não perpetuará a vida eterna de sofrimentos dos ímpios, sendo queimados eternamente no lago de fogo. Isto vai contra o caráter de amor e de justiça de Deus. A próxima pergunta que temos aqui é: Pastor Samuel, estive assistindo o estudo do pastor Walter Weid. Pelos cálculos que ele fez, o 7º milênio termina no ano 2027. Queridos, ninguém sabe se os 6.000 anos vão terminar em 2027, ou se já terminaram, ou se vão terminar no ano 2031. Aqueles que fazem o cálculo dos 4.000 anos de pecado antes de Cristo, muitos contam os 4.000 anos começando com o pecado de Adão até o nascimento de Cristo. Estes que contam até o nascimento de Cristo podem dizer que nós já estamos no início do 7º milênio, pois estamos em 2020. Porém, aqueles que contam os 4.000 anos de pecado de Adão até o batismo de Jesus, que foi no ano 27, estes acreditam que os 6.000 anos vão se completar no ano 2027, porque Jesus foi batizado no ano 27. Portanto, os 6.000 anos estariam se completando em 2027. Aqueles que acreditam que os 4.000 anos de pecado, desde que Adão pecou, se cumpriram somente em 2031, quando Jesus morreu na cruz, estes acreditam que os 6.000 anos vão se completar no ano 2031. Queridos, ninguém está certo, ninguém está errado. Esta é uma suposição. Nós estamos falando em números redondos, números aproximados. O importante é sabermos que, em cronologia, nós não tratamos de dias, meses e anos. Em cronologia, nós tratamos de séculos e milênios. São números aproximados. Por isso eu gosto de dizer que de Adão até Cristo, 4.000 anos. E se as pessoas perguntam,
Até Cristo, o senhor quer dizer até o nascimento, até o batismo ou até a morte? Não, queridos, não entramos em detalhes. É até Cristo, 4.000 anos. E de Cristo para cá, já se passaram mais de 2.000 anos. Então já estamos com 6.000 anos de pecado na face da terra. Jesus Cristo está para voltar, muito em breve. Aleluia. A próxima pergunta que eu tenho aqui: Pastor Samuel, quando Satanás vier disfarçado de Jesus, ou seja, a personificação que Satanás fará de Cristo, vai ser antes do decreto dominical ou depois do decreto? Será após o decreto dominical, depois do fechamento da porta da graça. Satanás aparecerá personificando Cristo e será adorado por todos aqueles que receberam o sinal da besta. O papado será derrubado no final de 3 anos e meio, 42 meses de supremacia papal, e o papado será derrubado. Então Satanás aparecerá personificando Cristo e sendo adorado por todos. E Satanás vai conseguir o decreto de morte contra os que guardam os mandamentos de Deus. A próxima pergunta: durante os 1000 anos na terra, Satanás não terá ninguém para tentar? Não mesmo. E isso, o abismo, será a terra sem forma e vazia, sem ninguém. Ele estará acorrentado ou andando na terra? É uma expressão que a Bíblia usa, que Satanás foi acorrentado. Na realidade, ele vai ficar preso pelas circunstâncias. Ele vai ficar andando pela terra, vendo a terra devastada, sem nenhuma árvore, sem nenhuma fruta, sem nenhuma ave voando, sem nenhum ser humano. A luz não existirá, a terra estará exatamente como diz lá em Jeremias, capítulo 4, versos 23, 24 e 25, em estado de total destruição. Mas ele estará aqui no planeta Terra, andando. Queridos, Satanás terá 1000 anos para provar que ele pode fazer alguma coisa. Será que ele pode criar alguma flor? Será que ele pode fazer com que nasça alguma árvore? Ele terá 1000 anos para provar que ele tem poder para criar vida, dar vida, mesmo que seja para uma semente. Ele não vai conseguir, porque ele não tem poder para colocar vida nem mesmo numa semente, porque vida só provém de vida, e só Deus é a fonte da vida. Outra pergunta que foi feita: o lago de fogo fica durante os 1000 anos queimando? Não, queridos. A Bíblia menciona que Satanás e os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre no final dos 1000 anos. A Bíblia não diz que durante os 1000 anos o lago de fogo e enxofre continua queimando. Mas o que nós temos na Bíblia é que no final dos 1000 anos, Apocalipse capítulo 20. Capítulo 20 de Apocalipse, Apocalipse capítulo 20, o verso 9 e o verso 10. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Está falando do final dos 1000 anos, o fogo descendo do céu. E o verso 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Tudo o que a Bíblia diz nos faz entender que esse lago de fogo e enxofre haverá sim. Será real, mas no final dos 1000 anos. Queridos, a próxima pergunta: na nova terra haverá crianças? Eu acredito que não. Por quê? Porque as criancinhas que forem levadas para o céu na segunda vinda de Jesus, no começo dos 1000 anos, viverão os 1000 anos no céu. Elas crescerão durante os 1000 anos no céu. E quando no final dos 1000 anos, a nova Jerusalém descer do céu, todos nós vamos descer com Jesus. E essas crianças que foram levadas para o céu no começo dos 1000 anos, elas terão no final dos 1000 anos, no mínimo 1000 anos. Então na nova terra, nós teremos sim jovens. Nós não teremos velhos. Todos seremos jovens. Nós teremos o vigor e a beleza e a louçania de eterna juventude. E será que na nova terra nós vamos ver o nascimento de bebês? Queridos, nós lemos aqui em Mateus capítulo 22 e o verso 29 e 30. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento,
mas serão como os anjos no céu. O que Jesus menciona é que no novo céu e na nova terra nós não vamos nos casar e sermos dados em casamento. Portanto, não haverá nascimento de crianças. A nova terra ela será povoada pelo número exato de todos os salvos. Todos os salvos formam a população da nova terra. A outra pergunta que temos aqui diz assim: na Nova Jerusalém, teremos consciência da vida que tivemos aqui, da nossa família? Queridos, durante os 1000 anos, nós vamos participar do juízo dos ímpios. Ou seja, todos aqueles que nós pensávamos que estariam no céu e não estarão lá, nós gostaríamos de saber por que é que eles não estarão lá. Durante os 1000 anos, nós vamos nos assentar em tronos para julgar os ímpios que não estão no céu, para sabermos por que eles não estão no céu. Então, queridos, haverá tristeza no nosso coração, haverá lágrimas em nossos olhos, quando nós descobrirmos que um parente nosso, um amigo nosso, uma pessoa tão chegada a nós, que tínhamos a certeza de que estariam salvos no céu, não estarão lá. Lógico que vamos sofrer. Também no final dos 1000 anos, quando a cidade santa descer do céu, e nós contemplarmos os ímpios fora da Nova Jerusalém, sendo queimados, nós vamos sofrer, nós vamos chorar. Por isso, queridos, o texto que menciona que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, esse texto está justo aqui, após o milênio, não antes do milênio. Durante o milênio, vamos ainda sofrer e chorar pelos que se perderam. Mas após os 1000 anos, depois que os ímpios forem queimados e se tornarem cinzas, e Deus criar uma terra nova, chamada de novo céu e nova terra, então Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Apocalipse 21. Vamos ler. Apocalipse 21. Depois que descreve no verso 2, capítulo 21 de Apocalipse, verso 2, descreve a descida triunfal da Nova Jerusalém no final dos 1000 anos. E o verso 3 diz que esta Nova Jerusalém é a casa de Deus entre nós, porque o trono de Deus estará dentro da Nova Jerusalém e nós vamos adorar a Deus na Nova Jerusalém, após os 1000 anos. E aqui diz o verso 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O sofrimento passou. Os ímpios foram queimados. E nós temos um outro texto, em Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65 é um outro texto que menciona que no novo céu e na nova terra nós não vamos ter lembrança das coisas passadas. Para que não haja tristeza na nova terra, nós não vamos ter lembrança das coisas passadas. Isaías 65 e o verso 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E também a lembrança dos nossos queridos que se perderam, Deus também vai apagar da nossa memória. Quando? Depois dos 1000 anos. Uma outra pergunta que nós temos aqui. Quando se fala que vamos para o céu nos 1000 anos, esse céu já é onde Deus está e lá vamos nos desenvolver normalmente e realizar o julgamento dos ímpios? Sim, queridos. O céu que existe hoje. A Nova Jerusalém está no céu. O trono de Deus já está na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém já é a casa do Deus vivo. Nós vamos, durante os 1000 anos, nós vamos participar do juízo dos ímpios. Em que sentido? Para sabermos por que é que eles não se salvaram. Para vermos quais eram os pecados ou a vida oculta que eles tinham que impediram a salvação deles. Pelo fato deles não estarem no céu, nós vamos participar deste escrutínio, dessa investigação dos ímpios durante os 1000 anos. E onde vai ser feito isso? Na Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus. Queridos, temos aqui uma outra pergunta. Como serão as famílias na nova terra? Se alguém ficou viúvo e tornou a casar-se, como ficará lá? Nós não sabemos, queridos. Isso a Bíblia não explica. O que Jesus disse é que na nova terra nós não casaremos e nem seremos dados em casamento. Viveremos como os anjos.
Eu saberei quem é a minha esposa, eu saberei quem são os meus filhos, eu conhecerei e serei conhecido de todos. Mas, queridos, nós não sabemos exatamente destes detalhes de como será a vida na nova terra, somente aquilo que Deus já revelou. E Jesus Cristo disse, nós não casaremos e nem seremos dados em casamento, seremos como os anjos. Mas como exatamente como os anjos? Nós não sabemos esses detalhes. Vamos aguardar até chegarmos lá. Outra pergunta que temos aqui. Os 1000 anos serão anos literais? Sim, queridos, anos literais. Por quê? A forma de se pronunciar, a forma de se falar é a forma comum. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 1000 anos. Esta é a forma comum de se falar. Quando Deus usa a forma comum de se falar, está falando de anos literais. Quando Deus se refere a anos proféticos, ele não usa a forma comum de se falar. Por exemplo, 2300 tardes e manhãs. Essa não é uma forma comum de se falar. Outro exemplo é 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. Esta também não é a forma comum de se falar. Mas os 1000 anos é a forma comum de se falar. Serão 1000 anos literais. Outra pergunta que temos aqui, queridos. Esse lago de fogo durará para sempre, sempre queimando? Não, queridos. Porque Sodoma e Gomorra, colocadas na Bíblia como exemplo do fogo eterno, isso nós já lemos lá em Judas, nós já lemos aqui em Judas, o exemplo do fogo eterno é Sodoma e Gomorra. Portanto, queridos, Deus queria que a gente entendesse o que significa fogo eterno. E deu como exemplo Sodoma e Gomorra aqui na carta de Judas, verso 7. Sodoma e Gomorra colocadas como exemplo da pena do fogo eterno. Mas não estão queimando até hoje. Deixaram de existir para sempre. Queridos, os ímpios se tornarão cinzas, conforme diz em Malaquias capítulo 4, verso 1 até o verso 4. E não haverá lembrança das coisas passadas. Se existisse eternamente um lago de fogo e os ímpios e Satanás vivos queimando lá dentro, queridos, isso seria contra o caráter de amor e de justiça de Deus, porque seria a perpetuação do mal. Graças a Deus. A vida eterna, ela só existe em alegria, em felicidade com Jesus Cristo. Não existe vida eterna em sofrimento. Outra pergunta que nós temos aqui, pastor, o bem e o mal não existem em Deus, mas existe em nós? Sim, o mal existe em nós. Você nasce com uma natureza pecaminosa? Eu nasci com uma natureza pecaminosa? As criancinhas, desde o nascimento, quando elas criam dentes, elas mordem, elas arranham. Queridos, a natureza pecaminosa está em nós já desde o ventre materno. Por isso diz lá em Salmos 51, abra sua Bíblia em Salmos 51. Aqui em Salmos 51, e o verso 5 diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu já fui gerado em pecado, porque eu tenho uma mãe e um pai pecadores. Essa é a diferença de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele foi gerado pelo Espírito Santo, não por um pai humano, mas pelo Espírito Santo. Ele nasceu santo do ventre da Virgem Maria. Mas, queridos, nós temos o mal em nós através da natureza pecaminosa. Por isso, quando abraçamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo gera em nós a natureza santa que não existia. Por isso a Bíblia diz que o batismo é nascer da água e do Espírito, porque você nasce como filho, como filha de Deus. E o Espírito Santo gerou em você uma natureza santa que você não tinha. Porém, só quando Jesus Cristo voltar é que a natureza pecaminosa deixará de existir para sempre, porque o corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade e o corpo mortal será revestido da imortalidade, conforme diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 54. Queridos, aqui temos uma outra pergunta. Todos os salvos estarão dentro da cidade santa? Sim, todos os salvos cabem dentro da cidade santa, porque a cidade santa, conforme menciona aqui em Apocalipse capítulo 21, ela é muito grande. E você e eu não vamos morar dentro da cidade santa. Queridos, assim como aqui na terra, cada um tem a sua casa,
mas nós vamos para a igreja. E dentro da igreja cabem ali 500 pessoas para adorar. Mas elas não moram. Se fosse para morar dentro da igreja, não caberiam 500 pessoas dentro da igreja morando. Porque cada um mora na sua casa. Vão à igreja somente para adorar a Deus. Assim também, queridos, nós vamos morar em toda a extensão da terra. Nós teremos nossas casas, nossos jardins, nossas fazendas em toda a extensão da terra. Nós só iremos para a Nova Jerusalém de sábado em sábado para adorar a Deus e de lua nova em lua nova para comer do fruto da árvore da vida. Mas não vamos morar na Nova Jerusalém. Ali é a morada de Deus, a casa de Deus. E o tamanho da Nova Jerusalém, menciona aqui em Apocalipse 21, o tamanho desta cidade é de 12.000 estádios. É cerca de 500 quilômetros, em torno de 550 quilômetros de cada lado. Ela é quadrada. 550 quilômetros de cada lado e 550 quilômetros de altura. É algo que vai além da nossa imaginação, cobrindo toda aquela área que vem desde o Iraque, desde o rio Eufrates até o rio Nilo, no Egito. Toda aquela área será coberta pela Nova Jerusalém. Ela é imensa. Vão caber, sim, todos os salvos para adorarem a Deus na casa de Deus. Outra pergunta feita é esta: haverá 2 escurecimentos do sol, um quando terminar o julgamento dos mortos e outro quando Jesus voltar? Sim, queridos. Houve o escurecimento do sol anunciando a chegada do juízo dos mortos em 1780 e a queda das estrelas em 1833. E o grande tremor de terra de Lisboa em 1755, anunciando a chegada do juízo dos mortos. E agora, para iniciar o juízo dos vivos, quando for aprovado o decreto dominical, antes de iniciar o juízo dos vivos, Deus vai avisar o mundo todo de que chegou a hora do juízo, o juízo dos vivos. Haverá um grande tremor de terra, conforme diz Apocalipse 6, verso 12, 13 e 14. O escurecimento do sol, da lua, a queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, anunciando o mundo todo que chegou a hora do juízo dos vivos, para que possam se arrepender dos seus pecados e se tornarem obedientes aos mandamentos de Deus e receberem o selo do Deus vivo. O escurecimento do sol ocorrerá um pouco antes da volta de Jesus. São sinais da segunda vinda de Jesus, porque estará muito próxima a segunda vinda de Jesus. Outra pergunta que nós temos aqui: Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém, que será aplainado, mas o restante da terra ficará reduzido? Não, queridos. Jesus Cristo, no final dos 1000 anos, quando ele descer com a Nova Jerusalém do céu, primeiramente, antes da Nova Jerusalém tocar na terra, os pés de Jesus Cristo tocam o Monte das Oliveiras. Antes da Nova Jerusalém tocar a terra, os pés de Jesus tocam o Monte das Oliveiras, que se parte, que se divide em 2. Isso está aqui em Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14, e o verso 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos seus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E o verso 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície. Ou seja, queridos, toda a terra será uma planície. Então, quando Deus dividir o Monte das Oliveiras para receber a Nova Jerusalém, a terra, todo o restante da terra, ainda não estará transformada. Por quê? Os ímpios ainda vão ressuscitar no final dos 1000 anos. E eles vão marchar contra a Nova Jerusalém e cercar a Nova Jerusalém. E então serão queimados. E então Jesus Cristo vai recriar a nova terra.
a terra será recriada após a destruição no fogo de Satanás e dos ímpios. Deus recria a terra. A Bíblia chama de nova terra e novo céu. Aqui nós temos uma outra pergunta, relacionada com Apocalipse 20, verso 12. Quantos livros são? E quais são os livros usados no juízo celestial? Aqui em Apocalipse 20, verso 12 diz: E vi os mortos e grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. O que nós sabemos é que existe o livro da vida, existe também o livro onde se registram os nossos pecados, existe também o livro, um memorial diante de Deus chamado das boas ações. Portanto, queridos, estas são as informações que nós temos na Bíblia: o livro da vida, o livro dos pecados e o livro das boas ações. Aqui temos mais uma pergunta. Quero saber se os que se perderam vão saber da oportunidade que tiveram para a salvação. Sim, queridos, eles vão saber de todas as oportunidades que eles tiveram para se salvar. Por isso, eles vão reconhecer a justiça de Deus. Ninguém vai morrer no lago de fogo e enxofre sem primeiro confessar que Deus é justo. Que Deus é justo. Portanto, nós lemos aqui em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, verso 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Todos terão que dobrar os seus joelhos diante de Jesus Cristo, todos os joelhos. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Os ímpios, antes de serem queimados, Satanás, antes de ser queimado, eles confessarão que Deus é justo e Jesus é Senhor de todos. Eles reconhecerão que estão perdidos, mas por uma decisão deles própria. Eles se perderam não porque Deus escolheu que eles se perdessem. Eles próprios escolheram a perdição. Por isso eles vão confessar que Jesus Cristo é Senhor e que Deus é justo. Aqui é uma pergunta, queridos. Eu gostaria de saber em qual melhor se encaixa a doutrina da Bíblia sobre o milênio. Amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, dispensacionalista ou pré-milenismo histórico? Queridos, não importa estas nomenclaturas e expressões dadas pelos homens. As pessoas querem colocar a Bíblia dentro de alguns conceitos criados pelos teólogos. Esqueça estes nomes, estas nomenclaturas. E entenda que a segunda vinda de Jesus ocorre justo no começo dos 1000 anos. Os salvos ressuscitam e são arrebatados para o céu com Jesus Cristo. Nós já explicamos e já lemos estes textos na Bíblia para vocês. Então, queridos, a volta de Jesus Cristo ocorre antes do início dos 1000 anos. É com a segunda vinda de Jesus que começam os 1000 anos em que o povo de Deus estará no céu com Jesus Cristo, durante os 1000 anos. E só no final dos 1000 anos eles descem da cidade santa. Não importa, portanto, todos estes nomes e estas expressões. O que realmente importa para você é entender o que a Bíblia está ensinando sobre o milênio. Jesus Cristo volta, ressuscita os salvos, arrebata a sua igreja para o céu, Satanás fica preso aqui durante os 1000 anos, a terra em trevas, um abismo, e no final dos 1000 anos, a cidade santa desce do céu, os ímpios ressuscitam, e Satanás com os ímpios cercam a cidade, e desce fogo do céu, e os queima completamente. Este é o ensinamento bíblico. Outra pergunta que temos aqui: a segunda morte será literal? Sim, a segunda morte será literal e eterna. A primeira morte também é literal. Quando todos morrem em acidentes de carro, em acidentes de avião ou por doenças, a primeira morte ela é literal. Só que haverá uma ressurreição desta primeira morte. Uns ressuscitarão para a vida eterna, no começo dos 1000 anos, ou seja, na segunda vinda de Jesus. Outros ressuscitarão na segunda ressurreição, no final dos 1000 anos, para serem queimados. A primeira morte é literal.
só que vão ressuscitar. Mas na segunda morte, também é literal, mas ninguém mais vai ressuscitar da segunda morte, porque é uma morte eterna. Aqui há uma outra pergunta. O Monte Sião está dentro da Santa Jerusalém, da Nova Jerusalém, ou o Monte Sião está na Nova Terra? Queridos, o que nós conhecemos do Monte Sião é o que a Bíblia declara. O Monte Sião estava dentro de Jerusalém. O Monte Sião está associado ao monte onde estava o templo. Na Nova Jerusalém, quando fala do Monte Sião, é no sentido de que o Monte Sião está dentro da Nova Jerusalém. Assim como a velha Jerusalém tinha o Monte Sião, a Nova Jerusalém também tem o Monte Sião. Aqui temos mais uma pergunta. O que acontecerá com os ímpios na segunda vinda de Jesus? Os ímpios que estiverem vivos serão mortos, por ocasião da segunda vinda de Jesus. Os ímpios que estiverem mortos, na segunda vinda de Jesus, continuam mortos, porque eles só participarão da segunda ressurreição, que será no final dos 1000 anos. Aqui nós lemos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O esplendor e glória que acompanham a segunda vinda de Jesus, ela destrói os ímpios que estiverem vivos. Os salvos, quando contemplam Jesus Cristo vindo em glória e majestade, aquela glória de Jesus Cristo, ao incidir sobre os salvos, eles são glorificados e transformados de mortais para imortais. Porém, esta própria glória e resplendor que vem de Jesus, quando toca os ímpios que estão vivos, eles são fulminados pelo resplendor da sua vinda. Aqui nós temos mais uma pergunta. O que faremos no céu durante os 1000 anos? Apocalipse capítulo 20, verso 4, diz que os salvos durante os 1000 anos foram vistos por João assentados em tronos, participando do juízo, do julgamento dos ímpios. Capítulo 20 de Apocalipse, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Julgar quem? Os ímpios. Queridos, os ímpios serão julgados durante os 1000 anos, não para sabermos se eles vão se salvar ou vão se perder, porque eles já estão perdidos. O fato deles não estarem no céu durante os 1000 anos é porque eles estão perdidos. Porém, durante os 1000 anos, você e eu vamos saber por que aquelas dezenas de pessoas que nós tínhamos certeza de que seriam salvas e não foram salvas. Por quê? Nós vamos analisar a vida delas, nós vamos conhecer a vida oculta delas, nós vamos conhecer os pecados ocultos deles, e então vamos reconhecer que Deus é justo e que a decisão pela perdição foi uma decisão que os ímpios tomaram. Não foi Deus que decidiu a perdição deles. É o próprio pecador que decide ou aceitar Jesus como Salvador ou rejeitar a Jesus Cristo e continuar vivendo em seus pecados. É uma decisão que Deus deu para cada um fazer. Isto se chama livre-arbítrio. Portanto, durante os 1000 anos, nós vamos ter estes detalhes sobre a vida dos ímpios e também participaremos na penalidade que eles vão receber. Uns vão receber uma pena de morte maior, outros menor. Uns vão queimar mais tempo no lago de fogo e enxofre, outros vão queimar menos tempo. Satanás é o que vai queimar mais tempo, porque ele é o pai do pecado. Mas todos serão queimados e se tornarão cinzas. Ninguém vai ficar vivo eternamente sofrendo nas chamas do fogo. Isto contraria, isto vai contra o caráter de amor e de justiça de Deus. Aqui temos mais uma pergunta. Essas passagens de Isaías, capítulo 11, versos 6 ao 9, Isaías 65, 25, elas falam sobre os animais no céu durante os 1000 anos ou na nova terra? Estão falando dos animais na nova terra. Deus só fala dos animais na nova terra. Deus vai recriar os animais. Nós não vamos levar os nossos animais de estimação daqui da terra, esta terra pecaminosa, para o céu. Não, queridos. Deus vai recriar os animaizinhos para que todos vocês tenham animais na nova terra, possam brincar com eles. Mas, queridos, eles não estarão no céu durante os 1000 anos.
Todos estes textos que você mencionou aqui de Isaías estão falando da nova terra e não dos 1000 anos no céu. Queridos, aqui há uma pergunta. Gostaria de saber como será essa cidade em forma de cubo. Pela medida do Apocalipse, ela é imensa. Sim, queridos. São mais de 500 quilômetros de cada lado. Ela é quadrada e a altura também mais de 500 quilômetros. É algo que vai além da nossa imaginação. Queridos, a forma de cubo só é mencionada na Bíblia quando fala do Santíssimo do Santuário Terrestre. Por isso, queridos, quando fala da Nova Jerusalém, que é o Santíssimo também, onde está o trono de Deus, ali, fala também a forma de cubo. Larguras e comprimento iguais e altura igual. Será algo além da nossa imaginação. A outra pergunta aqui é: eu e a minha esposa e os meus filhos, se nós morrermos no Senhor Jesus, passaremos os 1000 anos no céu em família? Sim, você e a sua esposa e seus filhos, sendo arrebatados para o céu, você saberá quem é a sua esposa, quem são seus filhos. Queridos, o que Jesus Cristo diz não é que nós não vamos reconhecer nossa família. Nós vamos reconhecer nossa família. Mas, queridos, nós não temos todos os detalhes. Existem muitas perguntas que só serão respondidas lá no céu. Aqui temos mais uma pergunta sobre Apocalipse capítulo 19, verso 20, quando menciona um lago de fogo no início dos 1000 anos, e Apocalipse 20, verso 10, que menciona um lago de fogo no final dos 1000 anos. Sim, queridos, existe um lago de fogo mencionado no início dos 1000 anos, aqui em Apocalipse 19 e o verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Os ímpios são mortos, assim como diz o verso 21, pela espada que sai da boca de Jesus Cristo e pelo resplendor da sua vinda. Os ímpios são mortos na segunda vinda de Jesus. Mas o verso 20 diz que a besta e a sua imagem são lançados no lago de fogo. Então a Bíblia menciona um parcial lago de fogo no começo dos 1000 anos, na segunda vinda de Jesus. E fala do lago de fogo e enxofre no final dos 1000 anos, quando todos os ímpios e Satanás e os demônios serão queimados. Mais detalhes nós não temos, mas é isso que a Bíblia está falando. Aqui temos outra pergunta. É sobre Mateus capítulo 24, verso 40. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Queridos, a pergunta é: posso eu estar com meu esposo, com os meus filhos, num quarto? Esta é a pergunta. E um ser levado e outro deixado? Sim. Quem será levado? Quem abraçou a Jesus Cristo como Salvador? Quem confessou os seus pecados a Jesus? Porém, aqueles que aceitaram uma vez Jesus como Salvador, mas continuaram vivendo em seus pecados, não confessaram os pecados e não abandonaram os pecados, eles serão deixados. Por isso, esposas serão levadas, enquanto que maridos serão deixados. Pais serão levados, enquanto que filhos serão deixados. Porque Jesus Cristo não vai levar para o céu pessoas que o aceitaram como Salvador uma vez na vida, mas continuaram vivendo em seus pecados, vivendo na desobediência, não confessando os pecados, não abandonando os pecados. Deus não pode levá-los para o céu, porque assim ele perpetuaria o pecado no céu. Portanto, queridos, deveremos viver em plena comunhão com Jesus Cristo. E quando pecarmos, confessemos os pecados. Para todo pecado confessado, há perdão e há salvação. Aqui temos uma outra pergunta. Pastor, se Satanás sabe, assim como nós sabemos, sobre as profecias e sobre o seu trágico fim, por que ele segue o roteiro descrito na Bíblia, quase como um ator em uma história já definida? Ele não tem outra opção. Irmãos, lembrem-se, Satanás é o poder vencido. O poder vencido não decide nada. O poder vencido não determina nada. Ele foi vencido por Jesus Cristo no céu quando foi expulso do céu.
Ele foi vencido por Jesus Cristo no deserto da tentação. Ele foi vencido por Jesus Cristo no jardim do Getsemane. Ele foi vencido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cristo morreu sem pecado, esmagando a cabeça da serpente. E Satanás foi vencido por Jesus Cristo naquele domingo em que ressuscitou, deixou o túmulo aberto, a sepultura vazia e subiu para o céu. Jesus Cristo é o vencedor. Satanás, como poder vencido, só faz aquilo que Deus permitir que ele faça. E o roteiro de tudo como será está escrito na Bíblia. E Satanás sabe de todo este roteiro. E ele não pode sair do roteiro. Deus não permite. Ele é o poder vencido. Louvado seja Deus, porque só Jesus é o vencedor. Mais uma pergunta. Quanto tempo levará a viagem para o céu? Nós vamos ser arrebatados da terra para o céu, na segunda vinda de Jesus? Esta viagem, ela é mencionada na Bíblia como sendo a festa das colheitas, a festa dos tabernáculos. É a última festa mencionada no santuário terrestre, a festa da colheita que durava 7 dias. Assim, queridos, este ato de Jesus Cristo descer do céu e arrebatar a sua igreja é a festa da colheita, quando Jesus Cristo leva os salvos para o céu. Ela vai durar 7 dias. Este é o período que nós vamos viajar para a Nova Jerusalém, um período de 7 dias. Deus trabalha em ciclos de 7. Mais uma pergunta. Minha pergunta é: de sábado em sábado, como diz lá em Isaías capítulo 66, verso 22 e 23, que vamos adorar a Deus de sábado em sábado, quer dizer todos os dias? Queridos, de sábado em sábado é uma expressão que tem que ser entendida pela Bíblia. Desde Gênesis capítulo 2, Deus estabeleceu o sábado como dia de adoração e comunhão com Ele. Quando Deus deu os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, lá no verso 8 a 11, Deus estabeleceu que o 7º dia é o sábado, o dia da comunhão com Ele. Portanto, quando Deus fala em Isaías 66, versos 22 e 23, que no novo céu e na nova terra nós vamos continuar adorando a Deus de sábado em sábado, não se refere todos os dias, mas de sábado em sábado em sábado, ou seja, assim como foi no Jardim do Éden, assim como está descrito nos 10 mandamentos, assim será na nova terra. Sábado após sábado estaremos adorando a Deus. E uma vez por mês, que é a lua nova. Nós vamos nos reunir em todas as luas novas, cada mês, para comermos do fruto da árvore da vida, que produz 12 qualidades de fruto, uma por mês, para mostrar que a nossa vida eterna não pertence a nós mesmos. Esta vida eterna, ela foi derivada, ela veio como um presente de Deus. Por isso, vamos comer eternamente, uma vez por mês, do fruto da árvore da vida. Queridos, nós fizemos o nosso melhor para responder às perguntas que foram feitas. Não respondemos todas, porque existiam muitas perguntas repetidas, que falavam do mesmo assunto. Portanto, você, ao ouvir e assistir às respostas que foram dadas, você vai perceber que em uma resposta nós podemos estar respondendo 3 ou 4 perguntas. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos deixar que a Bíblia fale, a Bíblia nos guie. Vamos nos preparar para este grande dia que será a segunda vinda de Jesus, para que você e eu possamos ser arrebatados para o céu e vivermos com Jesus esses 1000 anos no céu. E no final dos 1000 anos, possamos descer com Jesus na Nova Jerusalém. E, queridos, vamos assistir à recriação da terra. Deus vai recriar a terra, fazê-la nova terra, fazer um novo céu, onde habitará a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.